Ainda você não sabe programar o G106 da Aeon para resfriado, congelado, balcão de açougue e até mesmo expositores de bebidas? Meu nome é Nelson Agostini, sou engenheiro mecânico, atuo na parte da refrigeração comercial e se você tem interesse em aprender a programar o controlador G106 da Aeon, fica até o final desse vídeo. Esse tipo de configuração é muito simples. Você vai pegar as teclas do lado esquerdo, a de cima e a de baixo, você vai apertar no mesmo tempo e vai segurar elas por 4 segundos. E no momento que aparecer as letras CD, você já está no modo edição de parâmetros. Mas você precisa apertar, segurar apertado, na verdade, a tecla 7 que está no canto inferior direito. E enquanto você aperta essa tecla, você vai apertar seta para cima, que está do lado esquerdo, para cima. Você vai apertar até atingir o valor de 28. No momento que você atingir o 28, você vai soltar a tecla 7 e já você pode modificar os parâmetros que estão no modo avançado. Após de você acessar no modo edição de parâmetros avançados, o seguinte parâmetro é o RA. E o que é RA? É visualização da temperatura do sensor de degelo. Você pode configurar como off para desativar esse sensor, mas se ele ficar ativado neste parâmetro, você vai conseguir ver a temperatura desse sensor no momento exato que você acessou. O seguinte parâmetro a ser configurado é o R0, que não é mais do que o diferencial de controle e o esterese. E o que é esse parâmetro? Na verdade, a gente tem um controlador tipo on-off. Isso significa só uma coisa, que no momento que ele atingir a temperatura desejada, ele vai desligar e ele vai ligar de volta, segundo esse parâmetro que foi configurado nesta função, na verdade. Se, por exemplo, for 3 e ele está configurado para desligar em 0, ele vai ligar de volta em 3. Se até aqui, pessoal, esse conteúdo foi bom para você, já pode deixar uma joinha. Lembrando que na hora de configurar este parâmetro, você deve assegurar carregar a tecla 7. E lembrando também que já você deve ter acessado com o código de acesso avançado, que é o número 28 no CD. Você aperta carregado a tecla 7 e aí você configura o diferencial que você deseja. Logo após de atingir esse valor, você solta a tecla 7 e já o valor estará configurado. Os parâmetros seguintes, pessoal, são o R1 e R2, que não é mais que o set point mínimo permitido ao usuário final e o set point máximo permitido ao usuário final. E o que significa isso, pessoal? Você sabe daquele atendente, aquela pessoa meio chata, que vai lá e fala, não está gelando, vou baixar muito a temperatura, ou vou aumentar muito a temperatura, e no final, o nosso compressor, a máquina, ela não termina desligando nunca, porque ela não consegue atingir o valor configurado no controlador. Então, quando você configura neste parâmetro um valor mínimo ou um valor máximo, quer dizer que o set point não vai violar esse valor. Se, por exemplo, você configura o set point mínimo para 5 graus negativos, ainda que a pessoa queira configurar ele para um valor mais baixo, por exemplo, 6 graus negativos, ela não vai conseguir, devido a que o parâmetro já foi configurado com esse valor por você. E como é que a gente faz isso? Então a gente tem o parâmetro R1 e o R2. Estando no R1, você vai assegurar carregado o 7 e vai configurar o valor desejado. Quando você esteja no valor, no parâmetro R2, você vai assegurar de novo a tecla 7. Daí você vai configurar o valor desejado. O parâmetro R4, pessoal, que vem logo após o parâmetro R2. Isso aí, R2, não tem um R3, mas após o R2 vem um R4. Ali você vai configurar uma calibração dos sensores. E esse parâmetro é interessante, pessoal, porque se você ligou um sensor com um cabo com mais de 200 metros, esse comprimento de cabo vai dar alguma diferença na temperatura real dentro do nosso aparelho. Então você precisa, na verdade, calibrar esse sensor. E essa calibração pode ir entre 15 graus negativos até 15 graus positivos. Isso também significa uma coisa. Tem algumas pessoas que vão a consertar um aparelho
E eles terminam modificando isso com a intenção de justificar um conserto. Mas na verdade a temperatura que se está mostrando aí não é a temperatura real dentro do nosso aparelho. Então a gente tem que ficar ligado, tá? Se você não é uma pessoa que trabalha na área, se você não oferece conserto, senão que você tem um aparelho e você mandou a consertar, você tem que ficar ligado com esse parâmetro ali, pessoal, com o R4. A pessoa tem que ficar bem ligada, porque algumas pessoas modificam isso e falam, ah, tá consertado e tal, mas na verdade não é mesmo assim. E pessoal, o parâmetro R9, isso aí do 4 pula para o 9, quer dizer, na verdade, o valor de retardo na energização do instrumento. Se você não utiliza uma válvula solenoide, pessoal, provavelmente você vai precisar desse parâmetro. Por que, Nelson? De uma forma simples, eu posso te dizer, se falta energia, se cai a força do prédio, o aparelho vai desligar. Se a energia volta de repente, você sabe que normalmente quando a energia volta, ela volta com uma tensão superior à normal, né? Se, por exemplo, o teu aparelho é de 220 volts, caiu energia e a energia voltou, ela vai voltar, por exemplo, com 240, 250. E nesse momento o teu aparelho vai ligar e ele pode ser danificado por essa alta tensão. Então seria interessante a gente colocar pelo menos um retardo na energização de pelo menos 1 minuto ou 2 para a gente conseguir manter em segurança o nosso aparelho. Por aqui, pessoal, a gente chegou até o final do nosso vídeo. Se você gostou desse conteúdo, por favor, curte. Se você conhece outra pessoa que precisa, compartilha e também eu te peço, se inscreve nesse canal para a nossa comunidade continuar crescendo nesta mídia social.